Volto a mencionar o excelente livro do pensador e historiador britânico Tony Judt, O Mal Ronda Terra, agora extraindo da obra citações referentes ao estado de bem-estar social europeu e a obsessão neoliberal com privatização. Vamos à primeira citação, abre aspas. Por mais mal administrados que tenham sido os serviços postais, a rede ferroviária, os abrigos para idosos, as penitenciárias e outras instituições destinadas à privatização, não podem ser abandonados inteiramente aos caprichos do mercado. Fecha aspas. Concordo. Concordo inteiramente. Estamos falando sobre serviços que se constituem na administração de bens sociais, serviços essenciais e áreas que podem se tornar deficitárias, veja só, em razão da sua utilidade pública. Deixa eu dar um exemplo. Veja o transporte de barcas aqui entre Rio e Niterói. Cortaram horários em razão de volume de pessoas a ser recebido ser baixo. Contudo, os horários que foram cortados, embora não servissem aos interesses do setor privado, que passou a administrar a concessionária, serviam a uma parcela da população. Outra citação, abre aspas, um governo que reconhece sua relutância em assumir tais responsabilidades, preferindo passá-las ao setor privado e deixá-las ao sabor dos caprichos do mercado, pode contribuir para o aumento de sua eficiência ou não, mas estará abandonando as atribuições principais do Estado moderno. Fecha aspas. Perfeito. E assim, eu acrescentaria, deixando de ser Estado planejado e concebido para servir a população, a todos proteger dos vícios e altos e baixos do mercado e criar um senso de propósito comum. Outra afirmação de Judith, abre aspas, um serviço social prestado por uma empresa privada não se apresenta como benefício coletivo ao qual todos os cidadãos têm direito, fecha aspas. Eu acrescentaria, serviços essenciais, sendo assim, passam a servir aos interesses de empresários, desse modo deixando de ser benefícios coletivos em razão do papel que desempenham para o desenvolvimento humano e assim tornando-se privilégios de poucos, dos poucos que podem pagar por eles. Outra afirmação, abre aspas, a densa rede de interações sociais e bens públicos foi reduzida ao mínimo, sem que nada vincule o indivíduo ao Estado, exceto a autoridade e a obediência, fecha aspas. A sociedade passa a ter o Estado apenas como Estado policial, que passivamente assiste ao drama dos despossuídos, privados do acesso a bens públicos aos quais todos deveriam ter acesso por direito, tal como prescreve a Constituição Federal Brasileira. Outra afirmação, abre aspas. Uma consequência impressionante da desintegração do setor público tem sido a crescente dificuldade em compreender o que temos em comum com outras pessoas, fecha aspas. Faz o seguinte comentário, perde-se a noção de destino comum, milita-se contra o próprio conceito de sociedade. Outra afirmação de Judith, abre aspas, a experiência compartilhada de relacionamento com a autoridade pública ou a política pública encarnada nos serviços e benefícios contribuía bastante para aprimorar a noção de cidadania compartilhada, fecha aspas. Cidadania compartilhada, fruto da vida num estado de bem-estar social. Outra afirmação, abre aspas, a única coisa pior do que governo de mais é governo de menos. Em estados falidos, as pessoas sofrem, no mínimo, tanta violência e injustiça quanto sob um governo autoritário. Fecha aspas. São dois extremos que devemos evitar. Outra afirmação, abre aspas. E não se pode afirmar que o fracasso do comunismo tenha desacreditado toda interferência estatal e planejamento econômico, fecha aspas. Isso porque a interferência estatal não precisa necessariamente cometer os erros cometidos pelos comunistas. Gostaria de mencionar o Leszek Kolakowski. Ele diz o seguinte, abre aspas, o estado de bem-estar social implica proteger a maioria fraca de uma minoria forte e privilegiada, fecha aspas. Olha, leia esse autor, Leszek Kolakowski.
ele é ótimo. Sua frase expressa o grande objetivo da social-democracia, do qual eu sou ardoroso defensor. Do qual eu sou ardoroso defensor. É isso aí. Forte abraço.